que acontece se eu parar de comer açúcar? Olá pessoal, meu nome é Illuminato, eu sou médico há 40 anos. Estamos aqui pedindo para que vocês se inscrevam, deixem o like, para que o YouTube perceba a relevância dos nossos vídeos. Vamos nos livrar do açúcar? Por que parar de comer açúcar? Por que falam tanto mal do açúcar? Porque o açúcar é uma droga. O açúcar libera ou facilita a liberação de substâncias cerebrais, de neurotransmissores, entre os quais a dopamina. Vocês se lembram desse nome? Dopamina é de onde vem o termo dopado. Dá um bem-estar, dá sensação boa, por isto ele é considerado uma droga. O açúcar é caloria vazia. O que quer dizer isso? Ele entra no organismo, ele é proibido para diabético, vamos lembrar disso, né? Diabético e pré-diabético não pode comer açúcar. Por quê? Ele libera a produção, a liberação da insulina. Ele vai fazer com que o corpo receba uma energia que vai ser acumulada em forma de gordura e não traz junto fibra, não traz proteína, não traz vitamina, não traz óleo de elemento, não traz nada que seja importante para o organismo, além de caloria, além de energia. Para que fique um pouco mais fácil de entender, vamos relembrar que um jogador de futebol, quando ele vai entrar em campo, jogador de futebol profissional, ele come um prato de macarrão, que é um prato de amido, é um prato de açúcar. E, mesmo assim, perde durante o jogo de 2 a 3 quilos. Vejam bem como fornece energia, como fornece caloria. Se você não vai praticar o futebol e ingerir o açúcar, o amido, você vai estar ganhando peso. O que você ganha ganhando peso? Diminui a sua expectativa de vida. E isso ninguém quer. Então todo mundo concorda, vamos diminuir o açúcar. Aí vem a parte boa do açúcar. Ele é gostoso, ele é saboroso, ele remete à infância. A criança pula o dia todo, ela corre o dia todo, ela tem uma energia que não acaba. A criança precisa crescer, precisa de muita caloria. Então, é normal que as crianças comam açúcar, comam o seu achocolatado, como o seu lanche, a sua bolacha, o seu biscoito. Então a gente diz que adulto que gosta de açúcar tem o paladar infantil, porque isso na criança é uma coisa considerada normal. Prova disso é que crianças que são mais calmas, crianças que não gostam tanto de se movimentar, acabam engordando, enquanto que as ativas continuam comendo muito e continuam magrinhas. O sabor do açúcar é percebido pelas papilas gustativas da língua e, com o passar do tempo, elas acabam ficando menos sensíveis. Tanto é que a gente sabe que o europeu come nos doces metade do açúcar que nós comemos. Nós gostamos muito de açúcar. Por esse hábito infantil está disseminado já no crescimento, as papilas têm uma sensibilidade menor para açúcar. Então precisamos pôr mais açúcar para que o sabor gostoso seja sentido. O açúcar, então, é o vilão. É gostoso, mas é o vilão. Lembra aqueles filmes que a gente torce para o bandido fugir, está sendo perseguido, a gente torce para que ele consiga escapar. A gente torce para o vilão, mas ele continua sendo vilão, ele continua sendo errado. Então, vamos lembrar, o açúcar é o vilão da história. O que acontece se eu cortar o açúcar da minha alimentação? A minha pele fica limpa. Diminui cravos, diminui espinhas, diminui manchas, diminui a gordura na barriga, diminui a gordura no fígado para quem tiver, melhora a flora intestinal, explicando melhor, os micro-organismos responsáveis pela digestão dos alimentos ficam mais saudáveis. Em resumo, melhora a digestão,
Diminui gases também como um bônus adicional. O que fazer para cortar o açúcar da alimentação? Primeira coisa, não é fácil. Segunda coisa, dormir mais. Dormir mais diminui a necessidade de ingestão de açúcares. O sono é uma função importante em que o organismo se recupera, em que o organismo se regenera, que os músculos descansam, que todo o organismo fica, como está em moda dizer agora, fica resetado. Para que eu evite comer o açúcar, eu tenho que saber onde ele está. Em muitos lugares ele está escondido. Vamos ver onde o açúcar está escondido? Suco de garrafinha, suco de caixinha, molho de salada, molho de tomate. A indústria alimentícia tem a liberdade de usar termos para definir o açúcar. E esses termos nem sempre são entendidos como açúcar. Então vamos esclarecer quais são eles. Maltose, frutose, destrose, glicose, glucose, oligosacarídeo, amido, sacarose, sacarídeo, xarope, destrose, amido. Se em vez de dizer todos esses termos, eu dissesse açúcar, estaria dizendo a mesma coisa. Olhem nas rotulagens dos produtos industrializados esses termos. Esses termos é igual presença de açúcar. Além disso, o que mais fazer para diminuir o açúcar? Muitas pessoas não ingerem açúcar durante o dia, só ingerem açúcar no café. Vamos lembrar que o café não é só essa coisa ruim que todo mundo diz que tira o sono. O café tem suas qualidades. Ele tem vitamina B2, B3, B6, tem polifenóis, tem tocoferol, que é a vitamina E. Então, muita gente que tem o hábito de tomar café coloca açúcar no café. Tem que diminuir esse açúcar gradualmente. Se eu tirar o açúcar de uma vez, o café vai ficar amargo no nosso paladar, que está desabituado do café, do sabor original do café. Então temos que diminuir aos poucos. Se eu coloco 2 colheres de açúcar, eu vou começar a colocar uma. Se eu coloco 1 colher de açúcar, eu vou começar a colocar um pouco menos, vou colocar meia, até que eu consiga sentir o sabor do café. Se vocês não conseguirem tirar todo o açúcar do café, mas reduzirem bastante, já é uma grande conquista. Algumas pessoas, no início, que querem reduzir o açúcar, substituem por um pouquinho de mel, ou beterraba, ou adoçantes. Vamos lembrar que o mel é tão calórico quanto o açúcar, então a quantidade usada tem que ser menor. A beterraba é usada nos países europeus para produzir o açúcar, tal a quantidade de açúcar que ela também tem, então também com cuidado. Com relação a adoçantes, muito cuidado. Lembra da disbiose. O que é disbiose? Disbiose é a mudança da flora intestinal provocada pelo adoçante. Então, na medida do possível, vamos também eliminar o adoçante, que não é nada benéfico para o organismo. Outra coisa para ajudar a diminuir o açúcar: comer mais proteínas. Principalmente carne, pode ser de vaca, carne de porco, peixe, tofu, ovos. Já está provado que a ingestão de proteínas inibe a grelina. A grelina, resumidamente, é conhecida como o hormônio da fome. É aquele que dispara a vontade de se alimentar constantemente. E a proteína tem essa vantagem de inibir esse hormônio, ou seja, a fome virá menos eficiente ou menos frequente. Comer mais frutas.
Frutas como a laranja com bagaço, kiwi, melancia, tem muito pouco açúcar, cerca de 5% da quantidade total que vocês tomam. Então, você que está evitando comer o açúcar, quando tiver uma necessidade, às vezes acontece, o organismo pede o açúcar, coma a fruta, que ali não vai ter excesso de açúcar e vai matar a sua vontade. Então, como dissemos, evita açúcar, melhora a pele, diminui cravo, diminui espinha, diminui a barriga, melhora o peso, diminui a flatulência, que são os gases, e aumenta a expectativa de vida. Quanto mais sadia for a alimentação, maior será a expectativa de vida. Como sempre dizemos, o canal Câmera Médica não tem a pretensão de esgotar o assunto. Nós estamos levando informações dos males que o açúcar provoca no seu organismo. Como fazer ou como tentar diminuir este açúcar. Não é preciso se eliminar totalmente o açúcar. Ah, mas o organismo pode viver sem açúcar? Sim, nós somos uma fábrica de açúcar. Tudo que nós comemos, o corpo transforma em glicose. A glicose é que nos dá energia. Quando eu como lá um prato de salada com carne, o corpo vai tirar as vitaminas dessa carne, dessa verdura, vai tirar a energia para produzir a sustentação orgânica e todo e qualquer resto de açúcar que tiver vai ser absorvido. Se não houver açúcar na alimentação, o corpo vai fazer uma coisa chamada gliconeogênese, que é glico de glicose, neo de nova, de origem. Então vai ser a gliconeogênese, ou seja, o corpo vai continuar produzindo açúcar. Se vocês derem esse açúcar pronto, ele simplesmente vai guardar esse açúcar na forma de gordura. Agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, deixar meu muito obrigado, pedir que se inscrevam, que deixem o like, que compartilhem, para que mais pessoas tenham informação. Deixar meu muito obrigado e um grande beijo no coração.